Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 527, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é responsável pelo portal Cinemafilia no IG, colunista no Cinemação, crítica de cinema, a querida Fabiana Lima. Muito obrigada pela introdução aí, Rafa, do meu Twitter. Boa. E tô feliz por estar voltando, inclusive, para falar sobre algo que, assim, uma obra que eu gostei tanto como foi essa que a gente vai falar hoje. Obrigada pelo convite. É uma daquelas que aqueceu o coração, né? A gente assistiu e saiu tipo, caraca, eu sou muito brasileiro. Tipo, saiu vestido a camisa, né? Assim, é muito demais isso. Que demais. Temos aqui ele que é host lá no Logado e no The Sacer Show. Não é crítico, mas também é a pessoa que tem mais horas assistidas que eu conheço e também é dono da lista mais precisa do Twitter para ranquear filmes, Edu Sacer. Toda vez essa palhaçada dessa lista. Toda vez essa palhaçada dessa lista. Não fui eu que criei ela, né? Não foi você que criou ela, mas não precisa ficar referendando isso. Deixa ela quietinha lá. Se ela pipocar na timeline de alguém, aí aconteceu, foi Deus. Mas se não, deixa ela quietinha lá. Pois é, você entra lá, daí já aparece, tipo, assim, Super Mario, animação, né? Mario Bros lá. Já aparece lá, o Edu coloca o nome, coloca a nota embaixo, aí você já sabe, bom, devo assistir ou não. Eu acho que, inclusive, é mais precisa que MDB, Rotten Tomatoes, essas coisas aí. Eu só posso garantir uma coisa, que as notas são honestas. É verdade. Muito bom. E para fechar essa mesa aqui, nós temos a volta da arquiteta e urbanista, host lá no podcast Crítica no Supercuts, faz várias colaborações em outros portais, principalmente quando o cinema, né, permeia cidades, relações urbanas, sociais e políticas. Temos aqui Larissa Maia. Olá, pessoal. Oi, Rafa. Um prazer, Edu, te conhecer aqui. E Fabi, minha close friend favorita. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um tema que foge um pouco do que eu falo no Supercuts, porque lá a gente não consegue cobrir as séries, né? Mas era um tema que estava no meu coração, assim, e foi motivo de algumas discussões aqui em casa. Levantei esse tema, pedi para as pessoas assistirem. Então, assim, estou muito feliz de ter sido convidada e acho que vai ser um papo bem bacana aqui. Mas você sabe, Lari, que isso que você falou é uma coisa bem interessante, porque a gente também não tem o costume de ficar falando de série, mas eu tô numa pegada, agora já faz 2, 3 programas que a gente tem falado com uma constância, assim, sobre o cinema brasileiro e tal, e aí é audiovisual brasileiro, e quando chega uma obra dessa, tipo, que é tão impactante e tal, assim, a gente vai ter que falar, né, Lari? Não, com certeza, assim, eu acho que é uma pena que o Thiago tenha que trabalhar, alguém nessa casa tem que trabalhar, né, e só eu posso assistir uma série dessa numa sentada. Então, eu assisti mesmo, assim, 2 dias, assisti tudo, eu adoro, assim, então, algo que eu defendo muito, que eu converso muito com o Diego sobre isso, é a questão das novelas, né, que eu sempre quis levar umas novelas para Supercuts para discutir isso, e eu senti assistindo esse cangaço novo, aquele fogo no olhar das novelas que até no final dos anos 90 ali, até início dos anos 2000, eu ainda tinha essa relação, né, com essas novelas. Então, e essa movimentação brasileira mesmo que a gente teve com o Pantanal há pouco tempo atrás, né? É verdade. Eu senti que teve essa reconexão, até porque hoje as pessoas estão tendo mais acesso, além da TV aberta, a essas plataformas, né? Principalmente a Amazon, que tem um preço mais acessível. Então, acho que é bacana, assim, a gente trazer
pra pauta. Eu tô queimando pauta aqui, gente. Pode seguir aí que eu tô... Não, mas é isso mesmo. Olha só, meus amigos, no dia 18 de agosto de 2023 chegou no Prime Video a série brasileira Cangaço Novo, a série que gerou essa comoção nas redes sociais, né? Justamente por conta da qualidade impecável que ela entregou. E mais do que isso, né? Ela revelou mais uma vez um Brasil longe dos grandes centros, né? Que encanta, que é potente, que é cheio de histórias para contar. E hoje eu, a Fabi, o Edu, a Lari, nós vamos bater um papo sobre Cangaço Novo. E para você que não sabe, vamos dar spoilers. E por isso, né, fica aqui já o aviso para você seguir esse podcast por sua conta e risco. Mas acima de tudo, fica também o convite para você consumir produtos nacionais, que é assim que a gente vai acabar com aquele estereótipo, né, negativo que tem por trás ali dos filmes brasileiros, séries brasileiras e tal. A gente precisa consumir para entender o que está sendo feito e dar força, né, para a indústria nacional. Então vamos falar hoje sobre Cangaço Novo, agora no segundo ato desse podcast. O Baldo, você tem certeza, mano? Quem que recebe uma herança assim do nada, cara? Sei lá, mano. Achei essa carta nas coisas do meu pai. Vou lá ver qual é, não tenho nada a perder. Desde quando você tem família no Nordeste, mano? Vai atravessar o país por causa de uma carta? Você falou que tava indo? Porra! E aí, se ele perguntar, eu falo o quê? Falei que tava indo pelo exército, pô, relaxa. Mano, você ainda tá mentindo. Quando é que vai contar que foi expulso do exército? Não, tá de boa, eu fui de farda, mano. Você tá bem louco, velho. Chegava nas telas do Prime Video no dia 18 de agosto de 2023 a série Cangaço Novo, série que conta a história de uma família que foi separada por conta da violência que acontece ali na sua cidade. Muitos anos depois, à deriva, descontente com a vida e precisando de dinheiro para cuidar do seu pai adotivo que está doente, o Baldo, um bancário sem memória da sua infância, recebe uma herança e resolve voltar para sua antiga cidade para saber mais sobre o dinheiro e também sobre o que ficou lá. Esse movimento muda a vida de todos ao seu redor, incluindo das suas duas irmãs, Dilvânia e Dinorá. Bom, a série foi criada pela Mariana Bardan e pelo Eduardo Melo, ambos já tinham escrito e dirigido o documentário A Curiosa História de Ítalo Ferreira, né, o surfista, e também um curta chamado Tanatopraxista. A direção da série ficou por conta do Fábio Mendonça, que já tinha trabalhado na série Vale dos Esquecidos e também A Noite da Virada, e do Ali Muritiba, que fez Irmãos Freitas, O Hipnotizador, O Caso Evandro, Jesus Kid, Ferrugem e vários outros filmes. A música é do Érico Teobaldo, ele que também trabalhou ali na série do Vale dos Esquecidos, no 3%, na série A Sentença, e também conta com a participação do Beto Vilares. Beto Vilares, que inclusive a gente já entrevistou ele aqui no podcast 197, mas ele tem muitas coisas no seu currículo, né? Ele fez filmes como Entre Nós, O Ano que Meus Pais Saíram de Casa, Xingu, Antônia, enfim, vários filmes legais. E também ele ajudou lá na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ele também fez a trilha para a cerimônia de abertura. A direção de fotografia fica por conta do Azul Serra, que já trabalhou em Aos Teus Olhos, Por Trás do Céu, Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições. A edição ficou por conta de um quarteto, cada um editou 2 episódios. A gente tem a Tainá Diniz, que trabalhou em Bom Dia Verônica, Vale dos Esquecidos, Dissonantes, o Renato Gaigarça, que fez a série Joint Venture, Encantados, Rebeca, o Lucas Gonzaga, que é um cara que tem muita coisa legal no currículo também, e ele se destaca principalmente por Marighella, Aldo, né, Mais Forte que o Mundo, A Cadeira do Pai, enfim. E o Lucas também já esteve aqui no podcast Cinemação, a gente entrevistou ele no podcast 174, quando a gente falou sobre a profissão de editor. E aí tem também o último editor da série, que é
o João Mena Barreto, que fez As Seguidoras, Independências, Onda Boa com Ivete, um programa de TV, né? Nós por Nós, a série também do caso Evandro, enfim. Então são 4 editores aí que se dividiram entre os 8 episódios do Cangaço Novo. Importante ressaltar também a direção de arte, né, que ficou por conta do Lucas Rodrigues, que já tinha trabalhado em Um Ano Inesquecível, Inverno, Joint Venture e Os 7 Prisioneiros, e também do Thales Junqueira, que trabalhou em Bacurau, Aquários, Que Horas Ela Volta, enfim, uma dupla boa aí, que cuidou muito bem da direção de arte desse filme, que chama bastante atenção. Na parte do elenco, nós temos o Alan Souza Lima, que faz o Ubaldo, a gente tem a Tainá Duarte, que faz a Dilvânia, a Alice Carvalho, que faz a Dinorá, a Ermilda Guedes, que faz a Leiniane, o Ricardo Blatt, que faz o Ernesto, né, que é o pai do Ubaldo, a Marcélia Cartacho, que faz a Zeza, o Luiz Carlos Vasconcelos, que é aquele senador, o Deucliciano Maleiro, tem também o Adélio Lima, que faz o Sabiá, o Arthur Canavaro, que faz o Silvestre, o Pedro Wagner, que faz o Moeda, o Bruno Goya, que faz o Severino, o Rafael Amâncio, que faz o Perigoso, e o Robson Medeiro, que faz o Tomada. Enfim, é um elenco vasto, né, porque tem ainda vários personagens secundários, mas esses são alguns dos nomes aí que se destacam nessa série. Uma equipe enorme, né? Se a gente fosse contar todo mundo ali e tal, dá mais de 300 pessoas só na parte ali envolvida na parte de produção da série, sem contar ainda os prestadores de serviço e tudo mais, mas é uma série bem recheada, assim, com bastante pessoas. Enfim, Cangaço Novo é uma série de 8 episódios, né? E para vocês terem uma ideia, quando a gente vai lá no IMDb, nenhum episódio ele tá com uma nota abaixo de 8,5. Tipo, os episódios estão sempre... O mais baixo ali é 8.7, uma coisa assim. Os episódios têm uma duração ali de 40 a 60 minutos. E para começar esse papo, eu queria começar justamente mencionando o próprio diretor da série, né, o Ali Muritiba, que recentemente no Twitter ele colocou a seguinte citação lá, ele falou assim: frase que faz meu sangue correr mais ligeiro, abre aspas, Cangaço Novo é nível série gringa. Ele falou, não, é nível cinema brasileiro, parça, os gringos que lutem. E eu achei isso tão sensacional, porque Cangaço Novo é suco de Brasil, assim, de grandeza, de potência. Como que vocês receberam Cangaço Novo? Assim, vocês já tinham ouvido falar? Vocês descobriram? Como é que foi a relação de vocês pra chegar em Cangaço Novo? A minha relação com Cangaço Novo foi: vi o trailer, não gostei. Aí saí de férias. Né? Aí foi justamente na semana que eu saí de férias que estreou a série. Quando eu voltei, eu ainda voltei pra ficar tipo uma semana em casa. E aí eu falei assim, cara, tô sem nada pra ver. Vou dar o play, vou ver o piloto, até porque não vão fazer um resumo aí na volta do podcast. Então é mais uma coisa pra pauta. Vi o primeiro episódio, falei, tem potencial. Vi o segundo episódio, coloquei meu chapéu de cangaceiro, gritei, Senhora Vaqueira, é o que há. E terminei de assistir no mesmo dia. Dei um tiro pro alto, foi isso. Saiu. Até o sotaque foi mudando, né? Exato. Porque foi desse jeito. Eu vi o trailer, realmente não gostei. Não, falei assim, não é uma temática que me apetece muito e tal. Mas depois que você se vê imerso ali no primeiro episódio, ele é um pouco mais... O Baldo com aquela cara de triste o tempo inteiro, tentando dar golpe nas irmãs. Eu falei, tá. Mas aí no segundo, quando, né, no final do primeiro que o pau quebra, já pro segundo, eu falei, é isso aí. E aí, né, o resto é história de Nora Vaqueira, Alice Carvalho, gente. E aí, amigo, eu vi todos os outros 7 no mesmo dia. E comecei a evangelizar. Inclusive, tem um amigo do meu trabalho que todo dia eu volto de carona com ele e pergunto assim, e você, já assistiu Cangaço Novo? Então, minha relação com Cangaço Novo foi influência mesmo do Twitter, principalmente. Porque foi como os outros, assim. Eu vi que tava muita gente falando muito bem de Os Outros. Eu assisti Os Outros, amei. E aí, eu não sou muito, assim, de assistir série
por assistir, assim, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que, como eu gosto muito de ver filme, né? E além de tudo, eu preciso ver filme, porque ver filme é estudar, basicamente, pra mim. Todo momento que eu tenho, eu tô vendo filme. Então, séries, elas acabam ficando em segundo plano, assim, pra mim, porque eu só gosto de assistir uma série se eu realmente me interessar por ela. Tipo, eu não vejo sentido de eu ficar assistindo a série se eu gosto dela mais ou menos, sabe? Então, atualmente, assim, eu tenho assistido séries, tenho escolhido por isso. E aí, eu obviamente prezo, sendo assim, por minisséries, né? E aí, quando eu vi muitas pessoas falando, acho que eu vi pelo Oxente Pipoca, na verdade, que é um portal aqui nordestino, né? Falando sobre Cangaço Novo. E aí, eu já sabia, apesar de ainda não ter assistido, infelizmente, mas eu preciso muito assistir o filme do Ali Muritiba, eu já conhecia o Deserto Particular, né? Pelo tanto que as pessoas falavam desse filme. E aí, eu não tinha assistido ainda. Eu falei, vou ver aqui o que tem nessa série que as pessoas estão gostando tanto, assim. E aí, fui assistir, foi que nem o Edu, assim. Primeiro, não pegou muito. Admito que, assim, eu gostei, mas fiquei assim, cara, tô curiosa, isso aqui pode ser mais. E aí, a partir do segundo, assim, eu fiquei completamente, assim, viciada. Eu saí de noite, inclusive, porque eu já tinha marcado. Sabe quando você marca aquele rolê, assim, você fica assim, poxa, por que eu marquei isso, cara? Eu fiquei, meu Deus do céu, vou ter que pausar a série agora. Sendo que, quando eu fui assistir, já tinha saído todos os episódios. Eu queria assistir numa sentada só, né? E aí, eu tive que sair, fui pro lugar que eu tinha que ir, fiquei só pensando assim, meu Deus, Ubaldo, o que tá acontecendo? O que vai acontecer? E fiquei maluca. E aí, no sábado, eu fiquei assim, domingo, eu fiquei falando da série pra todo mundo. E aí, acho que na segunda, eu já tinha postado lá o texto que eu postei lá no Cinemação, né? Na coluna de Cinemação. E aí foi isso, assim, minha relação com a série foi muito próxima, mas também, além de que, assim, da qualidade, como você já falou, né, Rafa, que é impecável, mas eu acho que foi mais a ligação mesmo que eu sinto em relação ao Nordeste mesmo, que foi algo que eu pontuei muito quando eu falei sobre a série, porque, pra quem estiver ouvindo, né, não sabe de onde é que eu tô falando, mas eu tô falando de São Luís do Maranhão, que é o lugar onde eu nasci, e, enfim, moro e amo até agora, né, até o momento de 25 anos, é o lugar que eu mais vivi, eu só vivo aqui, mas eu tenho muita ligação com o Nordeste no geral, e eu acho assim que eu consegui perceber no Cangaço Novo, na forma como a história é construída, muita coisa da resistência mesmo do povo nordestino, que tem muito a ver também com a minha família, que veio do interior do Nordeste, né? Então é muito isso, é muito a vivência, e inclusive eu via os lugares, ficava assim, meu Deus do céu, a casa da minha tia-avó é igualzinha. Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tô vendo, tipo assim, o interior aqui, sabe? Eu ia muito pro interior do Piauí e pro interior do Ceará também. Então, assim, é muito isso. E eu acabei reconhecendo muito da minha infância nos lugares, nas paisagens, enfim, muita coisa. E também, obviamente, né, nas coisas ruins, as problemáticas do Brasil que a série acaba abordando também, principalmente em relação à política, corrupção e etc. Então, foi uma série que me fez pensar muito sobre isso e acabou me envolvendo muito mesmo pelo local, assim. Pela forma como eles retratam e pela forma como eles também exaltam, né, de certa forma, essa cultura nordestina. Você vai amar Ferrugem, Fabi, a hora que você vê do Ali Muritiba. É um filme que eu acho que... Logo aqui. É um filme que eu acho que você vai gostar muito. No Ferrugem, ele trabalha bastante, assim, principalmente com os silêncios de um subtexto, assim, sabe? O tempo todo você fica assistindo e interpretando, né, as coisas que estão acontecendo em tela. E eu acho que ele faz um pouco dessa brincadeira aqui também no Cangaço, porque ele muitas vezes não entrega direto o que tá acontecendo. Tipo, mesmo vocês dois, né, falaram sobre... Eu assisti o primeiro episódio, não me empolguei tanto, mas no segundo eu me empolguei, porque eu acho que tem um pouco da nossa conexão com o próprio herói, assim, que a gente vai vendo que ele é meio canalhão, assim, né, e, putz, você não se identifica muito ali e tal, mas aí essas coisas do silêncio, das dores e tal, vão se revelando e aí você vai se conectando, então eu acho que tem muito do dedo do Ali Muritiba nessa construção, assim. Mas e você, Lari, você já foi de cara correndo pra série, assim, ou também foi apresentada pelas redes sociais? Bom, eu espero lançarem todos os episódios pra assistir tudo de uma vez, então ótimo. Eu tive esse tempinho aí de espera, apesar de já conhecer o diretor, né, o Ali Muritiba, desde Ferrugem, assim, a gente já tinha os Supercuts, então a gente
já assistiu na época o Ferrugem. Acho que o destaque dele mesmo veio com o Deserto Particular, né? Que foi um filme que chamou bastante atenção no lançamento, no Twitter. Então, a gente teve meio que esse destaque pro nome dele, até porque ele é um diretor que interage bastante com a gente no Twitter, né? Então, isso faz com que exista uma aproximação mesmo e de consumo da obra e tudo mais. E aí, quando eu fiquei sabendo do lançamento da série, resolvi esperar tudo mais, eu já estava num processo que a gente estava estudando e gravando sobre cinema novo e cinema marginal no Supercuts. A gente já tinha feito episódios separadamente de filmes, só que a gente resolveu fazer meio que uma aula de cinema novo e depois uma aula de cinema marginal. Então eu estava estudando bastante esse recorte temporal de Deus, o Diabo na Terra do Sol, enfim, esse cenário do sertão, né? Inclusive também tem um episódio, o Cangaceiro, que já tô meio que puxando a indicação, mas que foi um filme que na época eu até lembro de comentar com o Thiago, a gente fala, abre aí a Amazon e vê se tem algum livro com a história do cangaço, porque aqui em Goiás a gente não tem muito contato com essa história. A gente não estuda muito sobre isso na escola, né? É um tema que chega muito pra gente aqui. O cangaço em si, esse movimento político, também é algo que acaba interessando muita gente, tanto a mim como o Thiago. Então é um tema que a gente já estava meio que paquerando há alguns meses ali, desde maio. Foi um título que eu não quis deixar passar muito tempo para poder assistir. Então logo eu assisti, assim, e a minha recepção foi muito boa desde o início, assim. Eu vi que vocês falaram, no primeiro episódio eu tava assim, mas no segundo eu fiquei super interessado e tudo mais. Eu tive uma relação boa desde o princípio. Eu não tive essa explosão que vocês tiveram, mas assim, desde o princípio eu fui muito interessada na série, sabe? Acho que pela temática, eu tinha visto também o trailer da série, então assim, eu já tava interessada pelo tema, né? E eu acho que o Ali Muritiba, ele entende muito bem aqueles personagens e aquele espaço, né? Eu sempre fico batendo na tecla do espaço, porque os diretores brasileiros, eles têm muita essa habilidade de ter uma memória afetiva quase com a terra, né? Com essa ancestralidade, e como isso se representa no cinema, nas obras no geral, audiovisuais no geral, né? Vai desde a novela, enfim, até um curta-metragem de faculdade. E eu acho que o Ali Muritiba, ele fez isso muito bem em Deserto Particular, de uma forma muito sensível, assim, e ele traz isso para uma série de ação, movimentada, e ele traz toda essa sentimentalidade também, assim, a dor do que se carrega na história, né, de um passado estranho para aquele personagem, mas ao mesmo tempo que a gente tem a sensação que aquilo corre na veia dele mesmo. Então acho que é uma série que no final ela deixa esse encantamento pra gente, além dessa parte histórica mesmo e brasileira. E aí, tu vai fazer o quê? Se quiser me matar agora é a hora. Puta que pariu. É a cara de painho mesmo. Tu é um moleque. O dia que tu aprender a ser gente, te chamo de irmão. Tem uma coisa, né? Porque o cangaço, ele foi um fenômeno, né, social e cultural que ocorreu no Nordeste, especialmente ali durante as décadas de 1920, 1930, enfim. E a gente tem como grande cangaceiro, assim, os grandes nomes, né? Essas figuras carismáticas e tal, que era Lampião e Maria Bonita. E tem uma coisa de que Lampião tinha um quê, que se a gente for fazer uma aproximação assim, que as pessoas entendam, ele tinha um quê de Robin Hood, assim, né? Porque ele liderou um bando de cangaceiro no Nordeste durante justamente 2030 ali, né? 1920, 1930. E essas atividades dele
eram atividades que incluíam assaltos, atos criminosos e tudo mais, mas era visto também como um defensor dos camponeses pobres ali da região e tal. Então o Lampião e o grupo, ele acabava frequentando e se envolvendo em conflitos com os fazendeiros ricos, autoridades locais e tudo mais. E aí, quando a gente vai ver que a série se chama Cangaço Novo, ela faz esse exercício de meio que remontar um pouco isso. É lógico que é uma atividade não legal, assim, né? Inclusive mostra baseado em muita violência, né? E aí aqui a gente tem um pouco disso também. É uma sensação, não sei se vocês sentiram isso, mas pra mim, eu fui capturado desde o primeiro episódio, assim, eu já fiquei muito curioso, principalmente quando eu vi a figura da Dinorah, né, da Alice Carvalho, que ela me capturou nos primeiros segundos que ela aparece. Mulher forte, sabe? E assim, ela tá ali o tempo todo pronta, né, pro embate e tal, e aquilo ali eu já fiquei assim. E daí quando eu fui vendo o Baldo, eu falei, essa Dinorah vai comer esse cara inteiro, assim, vai destruir esse cara no primeiro contato que eles tiveram. E era um pouco disso, assim. Então, assim, eu já fui capturado logo no começo. Mas a sensação que eu tive, não sei se vocês sentiram isso também, é dessa sensação meio que de quase assim que a justiça é feita pelas pessoas que ali estão, sabe? E isso eu achei muito curioso, assim, porque, primeiro, mostra justamente esses vários Brasis que a gente tem dentro do Brasil, a dominância desse povo, né, ao redor do seu território. Tipo, tem cenas que você olha dentro da série que você vê o cara pegando o carro indo pro meio do deserto, você fala, pra onde que essa pessoa tá indo? E ela vai e chega no ponto lá que só eles conhecem, assim. Mas é uma coisa meio deles pra eles mesmos, assim. Então tem um lance meio de abandono, ao mesmo tempo de exploração, porque você tem uma figura de um prefeito, enfim, meio corrupto, de um senador, né, meio corrupto também e tal. Você tem essas figuras, então parece que é um local o tempo todo sendo explorado e o povo é meio que deixado à própria sorte, sabe, assim? Cara, eu acho que sim, assim, é muito latente, né, essa questão. Eu confesso que eu sou um grandíssimo ignorante de muito do interior do Brasil. Mas eu acredito que ali eles conseguiram retratar bem essas cidadezinhas do interior, né? Acho que eu nunca fui numa cidadezinha no interior do Nordeste, mas eu já fui numa cidadezinha aqui do interior do Espírito Santo, que é mais ou menos isso assim, sabe? Aquele prefeito daquela família que tá ali há muito tempo e que vai fazer alguma coisa pra ajudar quem vota nele e tal. E acho que a série, ela retrata muito bem isso. E eles estão largados tanto a própria sorte, né, se é que a gente pode dizer assim, que eles têm ali os próprios clãs, né, porque tem a tia lá da família lá dos vaqueiros, que, tipo, é uma força ali dentro, não necessariamente uma força política, mas uma força que conduz, e que você vê que aquele povo tá abandonado, você vê aquelas lojinhas, não tem nada, eles não têm nada, né, tudo que eles têm ali, a migalhazinha, então você vê que eles chegaram num ponto em que eles vão tentar procurar com os seus próprios meios como virar essa situação de abandono que eles passam, né? Quando eles vão fazer o protesto lá na frente da prefeitura, sim, eles jogam as carcaças ali, é uma forma de tentar gritar pra, tipo, dizer, a gente tá aqui, a gente precisa que alguma coisa aconteça, e não só no período de eleição, porque a gente vê que no período de eleição, dou a telha aqui, o gás aqui, a dentadura ali, mas fora isso, você vê que eles ficam realmente muito à margem da sociedade, né? E além disso, ainda tá rolando um negócio que não sei se a gente vai falar mais pra frente, que é a questão de que essa família poderosa ali da cidade tá absorvendo os terrenos da galera, né? Comprando as casas, comprando os negócios, que vai deixar eles numa situação pior. Se é que a gente pode imaginar uma situação pior, é porque eu também fico pensando, eu tenho esse meu olhar de sudestino, de que mora numa grande cidade, que a gente vê, assim, as coisas meio mais rurais, assim, a gente fica, meu Deus, não tem nada. Às vezes as pessoas gostam, né? As pessoas são acostumadas com essa calmaria. A gente que não tá acostumado com essa calmaria, né? Isso, e gera uma sensação de estranheza. Mas, assim, eles claramente estão abandonados à própria sorte. A água, que era pra estar alimentando eles, tá sendo desviada.
eles estão fodidos, essa é a verdade. É verdade. Eu acho que tem uma fala da Leilani, eu não lembro qual o nome dela exatamente. Leiliane, esse belíssimo Leiliane. Ela fala assim que logo no começo ela fala pro Baldo que é um povo que é carente de tudo, né? Ela fala tipo assim, um povo carente de tudo. E é basicamente isso. Eu acho que me lembrou, nesse aspecto, me lembrou um pouco Bacurau, né? Que é aquela questão, assim, de você se sentir tão afastado. O Estado é um local onde o Estado não chega, né? Onde a mão do Estado, digamos assim, não alcança. Então, é uma noção muito mesmo de você por você. Se você não tiver como fazer por você, ninguém mais vai fazer. Porque não existe ninguém para olhar por você, a não ser você mesmo. Então, acho que é uma coisa que a Dinorah, por exemplo, a personagem dela, assim, simboliza essa sensação muito bem, esse abandono muito bem, e essa vontade de fazer por ela mesma aquilo que ela percebeu que ninguém ia fazer por ela. E eu acho que é uma sensação muito... mesmo assim, tipo assim, deixa a gente mal, né? Deixa a gente angustiado, porque a gente fica o tempo todo se perguntando, meu Deus, mas a gente tá vendo as coisas acontecerem e não existe ninguém onde recorrer. E a gente tem a consciência até dentro da série, mas também fora, socialmente falando, no nosso dia a dia, que não vai existir justiça que seja feita ali, entendeu? Então, assim, vai ser muito difícil ser feita alguma justiça, porque justamente o significado de justiça em alguns lugares, digamos assim, para algumas pessoas, algumas classes sociais, é diferente do que para outras, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que é uma série que deixa isso muito em evidência, e nesse quesito me lembrou muito Bacurau mesmo. E aí me lembra que hoje, inclusive, o Edu falando sobre essa questão do desvio da água, né? Que estava acontecendo também lá em Cangaço Novo, que é abordada. Tem um podcast saiu hoje um podcast da Folha de São Paulo, que eu ouço todo dia, o Café da Manhã. Sim. E ele tava falando sobre o uso político da água, né, nos interiores. É verdade. E tava falando principalmente sobre Alagoas e sobre a Bahia. E tava falando que a gente tem emendas parlamentares como a gente nunca teve antes, né, que chegam a bilhões aí de reais. E essas emendas parlamentares, os deputados acabam usando como se fosse a sua própria Amazon, né, que basicamente eles pegam lá, as empresas oferecem, já deixam os pregões prontos, e aí eles usam essas emendas parlamentares para poder mandar 1000 caixas d'água ou não sei quantos caminhões-pipa para determinados municípios, mas só os municípios os quais eles estão pensando, né, em lançar a candidatura e etc., em apoio eleitoral, basicamente. E deixam, inclusive, retidos muitas coisas relacionadas ao abastecimento de água, muitas tecnologias, né, de caixa d'água e canos e tubulações e tratores e etc., deixam guardados até o ano das eleições. E quando não dão pelo prefeito, né, quando não mandam pelo prefeito, quando é da oposição, eles mandam pela Associação de Moradores, que também é outra figura, né, digamos assim, forte lá em Cangaço Novo, a Associação de Moradores, né, representada pela igreja e tal. Então, assim, é a realidade do Brasil. É basicamente suco de Brasil, né, como o Rafa falou, é suco de Brasil, cara. Porque a gente vê isso, né? Mas a gente também hoje eu ouvi claramente a mesma coisa, só que numa reportagem, né? Num podcast jornalístico. Então, assim, é muito complicado. É uma situação que eu acho que a série consegue passar muito bem, justamente por deixar a gente angustiado, que a gente fica, caramba, não tem pra onde recorrer, não tem saída. É eles por eles e é isso. E até, Lari, você fez a comparação, né? Com, assim, você mencionou, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol. É até meio... não sei se diria chocante, não sei se é essa palavra, mas é impressionante, assim, a gente fazer essa relação e ver que quando a gente vê Deus e o Diabo na Terra do Sol, a gente volta a enxergar também esse abandono, esses mesmos questionamentos, novamente o olhar político e religioso em cima dessa população e tal. E aí agora, quando a gente vai ver um Cangaço Novo, a história meio que se repete, né? Sim, até vocês falaram muito dessa segregação social, né? Ao mesmo tempo, eu sinto que ele trabalha muito bem o pertencimento à terra e à comunidade, assim. Todos se levantam ali, fazem parte daquela comunhão mesmo, e é uma sociedade que, por mais que ela seja a parte do que a gente tem como o governante e como
conhece e acha que vai funcionar no Brasil inteiro, né? Só que a maior parte dessas pequenas cidades, essa relação de poder e a relação da própria terra com os habitantes, ela é muito diferente do que a gente tem nas cidades grandes, né? Onde a figura do prefeito nem sempre é a figura que, de fato, sustenta aquele povo. Então, acho que em Bacurau, o Kleber faz um excelente trabalho em trazer essa resistência do povo, e eu acho que o cangaço é um movimento de resistência e revolução. Sim. Então, trazer para o cangaço novo essa mesma realidade é mostrar mesmo que isso não mudou, né, que a política dos interiores ainda assim, e não é algo exclusivo do Nordeste, não. Assim, se a gente sair do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, eles ainda são regiões ainda, eu não sei como é que é no Sul, mas assim, pelo que eu sei aqui da proximidade, o interior é assim ainda, sabe? É um coronelismo, gente, eu não vou conseguir falar. Coronelismo, mas enfim, coronelismo. Que ainda existe, é persistente, e eu não vejo a curto prazo essas relações de poderes mudando, Sim. sabe? Porque é uma relação hereditária, tanto do lado da política em si, somos o Brasil do José Sarney, somos o Brasil da família Sarney e de outras tantas famílias que seguem aí. Então, assim, eu acho que nesse ponto, esse povo também ao mesmo tempo que ele é segregado de algo que a gente, a princípio, tende a analisar e a perceber em primeira vista, porque a gente está acostumado com outra pirâmide de poder, né? Para eles, não. Para eles, esse movimento de resistência e de comunidade, esse povo ainda resiste, né, de certa forma. Então, acho que é uma comparação interessante, assim, porque eu tive essa outra percepção de que, tá bom, né, eles estão abandonados ali por aqueles governantes, mas até a gente viu isso há pouco tempo atrás em Mato Seco em Chamas, né? Então, assim, eu acho que essas relações, elas são muito diferentes do que a gente tem a ver com o normal, né? E é importante também ter essa perspectiva deles ali, né? De como eles vivem ali há tanto tempo e também de uma forma hereditária, né? Ele vai buscar pelo mesmo lugar que foi do pai dele, e o povo tem essa esperança. Então, acho que isso tudo colabora muito para que a série, ela traga o nosso olhar, principalmente de quem não convive, não vive essa realidade, porque é o público-alvo da série, né? Trazer para esse lugar de, peraí, não, calma, vamos reorganizar a estrutura social aqui dessa comunidade, desse povoado, como aqui as coisas funcionam diferentes, né? E eu acho até que ele vai conseguir explorar isso melhor nas próximas temporadas. Eu acho também que, como a gente tem a figura do Baldo, que é um cara que tá vindo do Sudeste, tá indo lá atrás de uma herança e tal, é uma sacada muito bem feita dos criadores da série, fazer esse link, né, de você tá trazendo um ambiente, como a Fabi falou, assim, tipo, pô, eu tava assistindo e aí eu olhei lá e falei, a casa da minha avó é muito parecida e tal. Então ele conecta o nordestino com o pessoal do sul também, porque você tá sendo levado pelo Baldo para chegar nesse lugar. E aí quando você chega lá e você vai caminhando por aquilo, vai entendendo, vai se ambientando ali, o Baldo já encontra pessoas que estão altamente familiarizadas com aquilo. Tanto que a gente vê uma transformação do Baldo do começo da série pro final, quanto a questão do relacionamento dele com aquelas pessoas, porque no começo ele simplesmente não entende que ele é uma entidade, né? Ele é muito, inclusive é o mesmo ator que faz o pai, né? E ele, mas ele é uma entidade, porque o pai foi uma figura também à la Lampião, né, assim, então tinha uma coisa de resistência, um cara que tava ali, que tava lutando contra esse coronelismo, que tava indo atrás dos grandes fazendeiros e tal, e aí o Baldo volta com o mesmo shape ali, com a mesma carinha e tal, e a galera olha pra ele e fala assim, opa, vai voltar aquele período, né, de um cara que vai lutar por nós e tal. E aí ele primeiro não entende isso, ele fica meio pé atrás, assim, com isso, né? Tanto que as irmãs que não têm a mesma
por conta do próprio coronelismo, mas também por conta do próprio machismo e tudo mais, que a gente já conhece, mas elas têm muito mais essa posição, esses valores que o pai tinha, do que o próprio Baldo, que vai meio que construindo isso, né, ao longo da série. Tu lembra de alguma coisa? Lembro daquela estrada lá que meu pai me colocou dentro do caminhão e eu fui pra São Paulo. Só isso. Como é que eu fui parar lá com ele? Um documento e tudo. Ele não te contou. Mas eu quero saber da senhora. Tu ia morrer se tivesse ficado aqui. O Baldo, ele não tem uma memória do que ele viveu ali, né? Ele tem esse bloqueio ali que a vida dele é do momento que ele encontrou o pai de São Paulo dele, né? A partir dali que surge as memórias dele, né? Tanto que a Dinorah e a Dilvânia, somente a Dilvânia, né? A Dilvânia, ela fica transbordante de alegria de ver o irmão de volta. E ele não entende o porquê dessa felicidade toda, porque pra ele elas são apenas desconhecidas. Ele tá ali, a princípio, pra conseguir aquela herança, né? Tanto que, assim, ele é de um mau caratismo gritante, Sim. Né? Ao invadir o cartório e falsificar as assinaturas, né? Pra ele poder conseguir vender. Aí algumas pessoas vão tentar justificar não, porque ele tava passando por uma situação difícil, o pai dele tava morrendo. Não justifica, né? Inclusive, acho que é até um ponto legal pra gente falar, né? Que a gente vê o banditismo na história, né? E, pelo menos pra mim, eu não percebo esse banditismo ser romantizado em nenhum momento. Eles falam, o banditismo existe, né? E é assim, né? Até a tia, ela fala. As regras existem, né? Mas ninguém ganha nada jogando pelas regras, né? Eles sabem que é uma coisa que não é certa, mas faz parte, né? Tá dentro do imaginário do cotidiano dele. Você falou da tia. A tia é interpretada pela Marcélia Cartacho, né? Que é a Zeza, né? Essa que é a tia, né? Que você tá falando. Gloriosa Zeza. E isso é uma outra coisa que me chamou muito a atenção também na série, foi essas mulheres muito fortes, assim. A Zeza é um exemplo de uma personagem que é secundária, mas ela é uma maravilha, né? Todas as vezes que ela aparece em cena, você sabe que ela vai trazer alguma coisa nova, ela vai plantar alguma coisa nessas crianças, né? Nesses jovens que estão ali ao redor dela. Ela é forte, ela enfrenta. O cara chega na fazenda, ela vai lá, ela que vai lá pra falar, e ela peita, e daí na cidade lá ela também vai e fala e tal. Meu, isso é muito legal de você ver, mas ao mesmo tempo que você entende a força dessas mulheres, tem uma violência contida ali na própria Dinorah, na Dilvânia, assim, que a gente vai conhecendo ao longo da série, que a gente olha para aquilo e fala, não era por aí esse caminho, sabe? Essa força veio de um ódio ali, de uma violência que elas sofreram, e é triste, né? Porque você vê que elas são super fortes, mas elas passaram por uma violência que não podiam ter passado, né? Exatamente. Inclusive, a forma como ele trata isso eu também acho muito interessante. Desculpa, Edu, mas é só porque eu acho a forma como ele dá aquele close ali bem específico na forma como ele passa a mão na menina, né? E a gente já consegue entender tudo ali naquele momento. E a gente consegue sentir a dor mesmo. Eu acho que, cara, eu fiquei impressionada. Eu fiquei totalmente arrepiada com esse episódio. Pra mim o quinto, né? É um dos melhores episódios, assim, de série que eu vi nos últimos anos, assim. Tipo, eu comecei o episódio e terminei o episódio completamente acabada, sabe? E muito veio por causa dessa cena. E sobre o que a Lari falou, né, em relação a essa ligação com a Terra, eu acho muito interessante, porque é uma forma, na relação da forma como eles se organizam, na verdade. Eu acho muito interessante porque, pra mim, eu vejo esse Cangaço Novo como um movimento de reação. Basicamente, eu vejo como uma resposta mesmo a uma injustiça, né? Que assola não só o povo daquela cidade em específico, mas todo o povo nordestino que sofre dessa herança maldita que famílias como a família Sarney e tantas outras aí que representam o
coronelismo acabam propagando pra gente, né? Acabam deixando pra gente, acabam se perpetuando em cima disso. Aqui a gente fala muito que o rio só corre pro mar. Toda vez que a gente vê o Maranhão, ele é muito cheio desse coronelismo, justamente porque, né, a gente é governado até hoje pela família Sarney, muitas áreas aqui da nossa cidade e do nosso estado, principalmente. E a gente também tem muitas outras famílias aí que fazem parte dessa elite daqui. E a gente fala que o rio só corre pro mar, porque toda vez que a gente vê a ligação que existe entre uma empresa bem-sucedida que abriu aqui em São Luís ou coisas parecidas, são sempre ligadas ao nome dessas famílias específicas. E assim como a herança boa também acontece, a herança ruim também acontece, né? A herança da pobreza também acontece. Então, eu acho que é uma forma de organização mesmo, de resistência, e a série, como eu acabei de falar, e também a Lari falou, passa muito bem isso, essa ligação com a terra, essa forma de se organizar, que não é nada mais do que uma forma também de sobreviver, né? E de encontrar nisso uma forma de se fortalecer. Eu acho que essa que é uma das coisas dessa série, é como ela transborda essa força, assim. Por isso que eu até falei, Fabi, quando você começou a falar aqui, putz, a série que eu adorei, não sei o que, eu falei, é uma série que você acaba de assistir e você fala, nossa, que orgulho que eu tenho do Brasil, sabe? Porque é muito isso, assim, até por isso que eu quis começar com a frase do Ali Muritiba, porque ela é muito bem filmada, ela é muito bem composta, a fotografia dela é maravilhosa, assim, também. Tem cenas, tem momentos ali que eles vão com uma câmera muito íntima, assim, muito próxima da pessoa, você, sabe, vai sentindo todas as aflições dela, você vai caminhando junto com ela ali. Tem momentos de tranquilidade que eu acho que é feito de uma forma tão proposital também. Você entra num momento de tranquilidade que você fala, agora eu acho que tá mais tranquilo, mas tem o tempo todo tem um fiozinho de tensão ali no meio, assim, que você fica meio conectado o tempo todo. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. E isso é muito do ambiente que eles estão, assim. Então, a série conseguir transmitir tudo isso é demais. Mas, além disso, a gente tem no centro a desconstrução de uma família, né? Que passou por uma violência e foi completamente desconstruída. O Edu já até lembrou, né, que o Baldo, ele não lembra do que aconteceu. Aí o Baldo tem duas irmãs, uma que tem uma mágoa gigantesca por ter sido abandonada por esse irmão, e a outra que tem uma felicidade enorme de ver um irmão retornar, de um irmão que ela não sabia qual que tinha sido o paradeiro desse irmão, e ela tem uma alegria em ver esse irmão. E aí, além disso, você tem um pai adotivo, uma tia que tem um certo arrependimento, mas sabe que foi necessário de ter deixado o Baldo ter ido embora e não sei o que. Então, no meio de tudo isso, você tem essa família tentando se reconectar. E aí, quando a gente vai para aquele episódio daquela família que é assassinada e tal, e que o Baldo chega e já tá, né, a Dilvânia e a Dinorah enterrando a família, aquilo é, assim, conecta eles num nível Sim. que nem eles estavam entendendo que eles tinham esses valores que foram empregados pelo pai, né? Ali. Nesse quesito me lembra muito essa questão da destruição da família, em outro contexto, né? Mas me lembra muito o Cabra Marcado para Morrer, né? Do Eduardo Coutinho. Sim. Eu acho que uma das coisas mais assim, pesadas desse documentário pra mim, que me faz, assim, gostar muito dele, mas ao mesmo tempo ter uma dificuldade em reassistir pela 4ª vez. Mas toda vez eu sinto uma dificuldade muito grande, porque pra mim é completamente absurdo o modo como aquela família se dissolveu, né? Pela violência. Nesse caso, pela violência propagada pelo Estado, né? Digamos não, pelo Estado, pela ditadura militar. Então, assim, nesse quesito me lembra muito também. É muito triste. É muito triste, pois é. Acho que também eu não quero ir tanto para as questões que, querendo ou não, é a primeira temporada da série. A série vai continuar. Então, falar de um personagem ou outro, e eu não gosto de fazer muita previsão do futuro, Sim. do que pode acontecer com esses personagens. Eu acho que para uma obra, se fosse uma obra completa, para mim já seria suficiente. É um retrato espacial de uma época. Então, ver por esse lado já é suficiente por si só, assim, para mim. Eu acho que é muito interessante a relação familiar também que se desenvolve entre os três ao longo dos episódios. Então, assim, essa relação de cuidado, de interesse na vida um do outro, ela vai aos poucos, porque ainda existe
muito rancor, né? Existe rancor você sente ali que é um rancor que vem por causa do pai também, por causa do abandono. Ao mesmo tempo, é um rancor que vem pela responsabilidade que cada um deveria ter ou ocupa aquele lugar dentro da família, das personagens, mulheres que ficam e resistem. Então também tem esse olhar dessas personagens que meio que não podem fugir. As personagens femininas ali, elas são retratadas como se elas estivessem mais ligadas ainda àquele lugar, àquela família, àquele povo. Nessa relação de cuidado, são mulheres que cuidam umas das outras, mas também cuidam de toda a comunidade. Até é interessante ter como a casa, né, que vai limpar a grana toda, ser uma casa que, a princípio, é religiosa mesmo, de verdade, né? E é um lugar de encontro, um ponto de encontro daquele povo, e que extrapola a religião e a crença em algo ali, e passa a ser a crença naquelas relações, na confiança que cada um tem no outro ali para sobreviver, contar com o vizinho, né? É bonito ver essa relação, porque nem sempre, assim, quando a gente vai para filmes que retratam cidades grandes e tudo mais, essa relação ela acaba ficando muito menor, né? Lançado junto com Retratos Fantasmas, a gente vê essa relação do Kleber Mendonça com a cidade, com o cinema, com o ambiente, mas você vê que ele está sempre de uma forma mais individual, assim, com a família dele, com as percepções dele, muito mais glamurosa, né? E ao mesmo tempo que a gente vê ali no Cangaço Novo essa relação de sobrevivência mesmo, onde um precisa do outro, né? E quem é aquele outro? A maioria das vezes é outro como ele, né? Tá perdido, fudido como ele. Então, assim, acho que essa relação meio que horizontal da comunidade é muito interessante da gente trazer, e acho que é algo que vai se desenvolver. Quando a gente voltar para falar da segunda temporada, eu acho que o Ali Muritiba, ele vai focar muito nessas relações interpessoais ali para desenvolver a série, porque querendo ou não, uma primeira temporada você perde muito tempo apresentando personagens, né? Na segunda, eu acho que essas pequenas relações, que é algo que ele faz brilhantemente em Ferrugem e em Deserto Particular, ele vai conseguir ter esse olhar mais sensível, assim, de cada um ali, não carregar só um passado, mas inscrever mesmo um presente e um futuro de acordo com as diferenças de cada um, as expectativas, enfim, todos os personagens, tanto os personagens bons, entre aspas, né, assim, mas como a parte política ali daquela cidade e tudo mais. Eu não sei vocês, mas teve uma personagem só que me incomodou um pouquinho, que foi a Leiniane mesmo, porque eu achei, tem momentos ali que eu inclusive fiquei confuso qual que era a relação dela com aquele fazendeiro que era o cara da oposição. Eu ficava olhando e falando, ela é irmã dele? O que ela é? Daí que fui... é a esposa. Eu também demorei pra sacar, viu? Demorou? Que bom. Demorei bastante pra entender aquela relação dos dois. Eu não sei se em algum momento fala isso e a gente deixou, sei lá, passar, mas por causa dessa relação de carinho, né? Não tem toque, não tem afeto, nem nada. Então a gente fica meio sem entender ali, e meio que tudo se explica no final acho que dos últimos episódios, 7, acho que no 7º episódio, aquilo se explica um pouco, né? Não explica tudo, mas explica um pouco. Até essas relações românticas, elas ficam muito invisíveis diante dos problemas tão grandes que aqueles personagens têm que lidar ali, né? A Dinorah, ela se envolve ali, e é uma história bonita que se desenvolve, né? Aquela personagem que é muito forte, tá o tempo inteiro mal encarada, se abrindo para aquele relacionamento, se interessando, mostrando esse lado sensível dela, né? Podendo acessar isso, e ao mesmo tempo carregando mais perda, mais trauma, mais dor, né? Então, o somatório final é aquele, não vale a pena se relacionar se você tiver nessa situação, assim, extrema e, enfim, não cabe. Fui eu, Ubaldo, eu que fudi sua loja. Não é maleiro porra nenhuma, não é nada, fui eu. A picape, as armas, tudo, fui eu. Eu não te levei embora daqui pra você voltar e virar bandido, Ubaldo. Eu não te criei pra isso, pra você acabar numa vala no meio da porra do sertão.
O que é que você fez? Essa vida que você escolheu, essa vida só tem 2 caminhos. E parece que você tá querendo do caixão. E além dessa coisa da Leniane, da gente não saber direito a relação dela com esse cara, tem uma outra coisa que às vezes eu sentia ela um pouco desconectada, sabe? Justamente de tudo que tava acontecendo, assim. Ela tava focada ali, sei lá, no frigorífico e tal. A primeira cena dela, né, ela tipo andando e falando sobre a venda e tentando fechar um negócio ali e tal, papapá. E aí, tipo, de cara você já percebe que ela já tem uma queda pelo Ubaldo, assim, sabe? É meio relâmpago aquilo. Tinha ali, né, Edu? Você sentiu tinha um climão ali, um tesão no ar, não tinha? Tinha, ela olhou pra ele e falou, vou mamar. E realmente ela conseguiu, né? É isso. Eu senti isso também. Nossa, mas desde o começo. Ela olhou e falou, vou mamar. Dá a entender que existia uma história antes, não? Assim, sei lá, mesmo que de infância. Não, sim, que eles se conheciam quando era criança, mas eles eram muito criança. Sim, mas é um amor de ali, infância, sabe? né? Bem pequenininho, exatamente. Era muito criança. Mas acho que é uma curiosidade que fica, um negócio assim, né? Acho que sim. Mas é porque aquele negócio. Ela tava com aquele traste daquele homem lá, aquele insuportável, aquele marido dela. Aí ela vê a carninha fresca, nova, homem sarada. Eu falo, é agora. Leva pra dar a volta, dar a casa. Uma delícia, gente. E uma relação de poder também, né? Do cara chegar ali e já ser tão poderoso assim. E ela gosta disso, porque senão ela não tava tentando empurrar o marido dela pra ser prefeito da cidade ali. Então, exato. Tanto que quando tem todo o rolê lá mais pro final da temporada de fazer o assalto pra poder dar o dinheiro pra campanha, você vê que ela não, em nenhum momento ela não tem nenhuma ética moral. É verdade. Ela falou, isso tem que ser feito? Mete o pé, vamos lá, tamo junto, é nóis. É verdade. Ela não tem ela não tem uma linha moral nenhuma, ela não tem. E eu ainda acho que o pau vai quebrar na segunda temporada quando ela descobrir que o Ubaldo matou o pai dela. Ah, é verdade, tem isso. Eu não tava lembrando disso. Porque todo mundo acha que foi a família do prefeito que matou o pai do Ubaldo, o pai dela, mas na verdade era o pai dela que tava dando um golpe no pai de Ubaldo. É verdade. É verdade. Aí, mas é porque ele ainda não tem essa memória, né? Ele lembrou. Ah, ele lembra? Eu não tô lembrou. Lembrando agora. Ele lembra de tudo. Ele lembrou. Verdade, tem razão. Ele lembrou, vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo. Mas ele vai explicar, vai fazer aquela cara dele lá, que ele faz cara sexy dele, né? Muito tempo passou, né, Edu? Sabe como é que é, né? Não, a cara do Baldo, ele tem uma cara muito triste, gente, o tempo inteiro. Triste. Ele no começo, ele não olha pras pessoas, ele só olha pra baixo, assim, chega uma coisa que dá vontade de dar um tapa na cara dele e falar, pelo amor de Deus. É verdade. Meu anjo, olha no meu olho. Não, e aí tem, assim, a atuação dele é muito boa, né, do Alan Souza Lima. A atuação da Alice Carvalho é um espetáculo, assim, tanto que agora, né, ela acabou de assinou com a Globo, não foi? Ela vai fazer... Ela é uma princesa, gente, ela responde tudo, ela dá like em tudo que fala dela, ela é muito neném, gente. Incrível, ela é maravilhosa, ainda canta bem. Então, quando ela compartilhou lá no Instagram o texto que eu fiz do Cangaço, aí comentou, aí depois, a gente tá esquecendo que o Fábio Mendonça também dirige alguns episódios, sim, né? Sim, o Fábio também comentou lá, e aí porque a gente fala muito do Ari Muritiba, né, por motivos óbvios, né, do sucesso que a gente já falou que ele teve antes, principalmente com o Deserto Particular, mas o Fábio Mendonça também dirige alguns episódios aí, principalmente no começo. Sim. Mas ela tem uma coisa da potência, né? Porque a Dinorah, ela rouba a cena. Ela entra em cena, ela rouba, assim. Você fica completamente hipnotizado por ela, assim. Tanto nos acertos quanto nos erros, né? Porque quando ela resolve... Pra mim, ela nunca errou.
Mas ela tenta dar o golpe lá no prefeito e matar ele, não sei o quê. E aí, quando ela vai atrás dele, é um momento assim que ela não tá pensando. Tanto que o primeiro impulso dela é tentar matar ele em cima do palco. E é o namorado que dá uma segurada e fala, não, espera um pouco, porque se você fizer isso agora, mas é engraçado, acabou, né? Que no episódio 2, eles vão parar naquela casa lá e o moço abusa da menina e a gente vê que ela fica transtornada. Aí a gente sabe, assim, tá, ok, ela, né, entendeu a situação, mas quando você entende o que aconteceu no episódio 5, quando o prefeito tá passando a mão na menina e que a Giovanna fica assim, também assim, ela tem essa coisa que ela fica se coçando, né, e você entende tudo do que rolou, você fala, cara, é isso aí, mata esse filho da puta. É isso aí. E o episódio tinha sido mal bonito, porque a Dinora, ela tem essa fúria, e o Lino, ele é o contraponto dela. Ele é o cara que tá de bem com a vida, ele é o cara que quer que ela tenha outras experiências além de só isso. E tem essa cena super bonita lá, o som de Espumas ao Vento, ainda do Fagner, depois a da Alice Carvalho, né? Eles vão lá no açude e tal. Poxa, aquilo é muito bonito. Aquilo é muito, muito bonito. E quando o negócio começa a descambar, tu fala assim, não dá não, a gente não pode ter um minuto de felicidade nessa casa. E Alice Carvalho perfeita, gente. Eu acho que tem um desejo dela não mergulhar tanto nesse ódio, né, nesses impulsos assim e tal, e de repente dela tentar aproveitar mais, rir mais, porque tem uma cena, eu não lembro em qual dos episódios, mas tem uma cena em que eles dois estão conversando, eles acabaram de fazer o assalto e tal, e aí eles vão, dançam, e ele percebe isso, né, que ela leve, ela passando por essas coisas, ela fica num lugar assim muito completo, e aí ele fica tentando incentivar ela a isso, tipo, vai atrás, pô, você nunca viu o mar, tem que ver o mar, como é que pode uma pessoa que mora numa cidade próxima ao mar não ter ido, não sei o que e tal. Então ele fica meio querendo incentivar isso, só que quando ela fala pra ele o que aconteceu, aí ele entende, ele fala, não, você só vai ter paz a hora que a gente der cabo nesse cara aqui, porque senão não vai ter jeito, né? Vocês gostam do Alan Souza Lima como o Baldo? Fabi, Lari, vocês gostam dele nesse papel principal? Vou deixar a Lari falar, que eu já falei aqui. Eu não tenho nenhum problema com ele. Vocês não gostam? Eu gosto. Ele cumpre o que precisa ser feito, né? Eu gosto de todo o elenco ali, eu acho que todo mundo encaixa bem, entrega bem. Não sei, nada me incomodou, nenhuma atuação me incomodou, nada me incomodou assim, não. Que eu tenho chamado a atenção pra... Não, o elenco é azeitadinho. Ok também. Mas eu acho que a Alice Carvalho se sobressai. Ela destoa muito, assim. Ela destoa. Pra mim, ela destoa um pouco. Eu acho que ela destoa até pela personagem, sim, uma personagem mais interessante, né, gente? Tem esse detalhe, assim. Ela tem a energia de cangaceira de fato. Mas é engraçado que a Alice Carvalho, eu tava vendo uma entrevista dela em outro podcast, que ela fala que quando ela tava rodando a série, ela falou que ela não tinha dimensão do que ela tava fazendo. Que só quando ela viu o negócio pronto, que ela falou que ela viu. Ela falou assim, eu não sou uma pessoa que eu imaginava que ia ser essa força toda, essa violência toda, essa agressividade, que a gente pode dizer toda. Ela falou que ela não tinha essa noção enquanto ela estava fazendo. Depois que ela entendeu o tamanho da coisa. Só depois. Porque, por exemplo, só a grau de exemplo como que destoa. A gente tem roupantes de fúria e tal da Dinora ao longo da série. E quando isso acontece, a gente fala, caraca, ela é muito forte, tal. Quando o Baldo tem aquela hora que o Baldo, quando eles estão, né, que eles ficam um tempo lá no deserto e tal. Jornada do herói, e aí ele dá um chilique lá, né? Ele abraça. Mas ele dá um chilique. Ele abraça a raiz. Vocês são esses animais. Eu sou o Baldo, vaqueiro, porra! Isso, exatamente. Mas quando ele tem esse roupante dele de fúria, você fica meio... Tem um momento que você fica meio... Ok, acho que já deu, constrangedor.
Não tem um momento assim, tá bom, Baldo, já entendemos, já tá ok, já falou tudo e tal. E parece que a Dinorah ela vai no limite, entendeu? Ela fala e você fala, ok, ela eu vou seguir, porque ela falou, tá falado. E vale dizer que a Dinorah falou assim, eu vou te chamar de irmão o dia que você merecer. Acabou a primeira temporada, ela não chamou ele de irmão. É verdade. Tem razão. Acabou a temporada, ela não chamou ele de irmão, não. E olha que eles passaram por poucas e boas. É, exatamente. Agora, Fabi, tem uma coisa que eu queria que você comentasse sobre a importância disso, porque você levantou essa bola sobre ser uma série, né, focada no Nordeste e tal, e que tem toda essa coisa muito de Brasil e tal, mas tem uma coisa que eu acho que fica assim muito evidente do quanto é preciso a gente conseguir fazer obras em outros lugares do Brasil que não só Rio, São Paulo, né? Que é você ter atores, e aí você encontrar atores como Alice Carvalho e tal, que são atores maravilhosos e que você não pega, tipo, sei lá, um cara de São Paulo, típico paulistano, pra ir fazer um nordestino. E o cara faz aquele sotaque, sabe, artificial, assim. Quando você consegue levar a produção para outros lugares e você traz pessoas daquela região, até isso ajuda a fortificar a história, né? Rafa, uma das coisas que a gente mais detesta aqui, pelo menos eu e uma grande quantidade de pessoas, eu posso falar assim, sei lá, 90% dos meus amigos de família que eu converso sobre isso, eles falam a mesma coisa. É que a gente já teve o Maranhão, por exemplo, representado em algumas produções audiovisuais, principalmente teve a novela, né, da Cor do Pecado, que foi filmada muito aqui no Maranhão. E uma das coisas que mais incomoda a gente é esse sotaque. Que tratam o Nordeste como se ele fosse um único estado, né? Sim. Basicamente assim, tipo, a pessoa fala que mora na Bahia, e aí a outra pessoa fala assim, o sudestino fala, mas eu tenho um parente que mora na Paraíba. Tipo assim, tá, mesma coisa, tipo, igual. Tá bom, obrigado. Tipo isso, entendeu? São sotaques diferentes, são culturas diferentes. Aqui no Maranhão a gente é bem diferente da Bahia, que é bem diferente do Ceará. Então tem muitas diferenças aí, principalmente também diferenças de sotaque. E eu acho que, além disso, é muito importante que venha produções pra cá, desse calibre, né, com a Prime Video, o selo Prime Video também, que acaba chegando no mundo todo, porque, além de tudo, também é importante pro desenvolvimento do local, né, o desenvolvimento econômico do audiovisual daqui. Então, eu acho que além dessa questão mesmo que a gente se vê representado muito mais, também existe uma valorização muito maior, não só dos artistas locais, mas também de toda uma produção, de toda uma equipe de profissionais e de pessoas que vão estar ligadas a essa obra, que são pessoas, né, desse lugar que você está querendo retratar. Porque uma coisa que é muito ruim é você querer retratar uma realidade, né, realidade do Nordeste nesse caso, e acabar não prestigiando e não estando no local Nordeste, né? Então acho que é uma incoerência que acabou persistindo durante muito tempo, que muitas pessoas falavam de dificuldades de logística e muitas pessoas até falavam de dificuldades de encontrarem profissionais bons no Nordeste, porque tinham muito isso, de que no Sudeste tem muito mais pessoas formadas isso e tal. Claro, porque muitas vezes, né, a maioria das vezes, principalmente nas décadas passadas, a gente tinha uma concentração muito maior de cursos de audiovisual centrados no eixo Rio-São Paulo. Então as pessoas profissionais que queriam trabalhar com isso aqui iam para esse eixo, e até hoje vão, justamente por essa questão de ter mais oportunidades e de estar desenvolvida há mais tempo, mas não é que aqui não exista. Então eu acho que é muito importante isso também. E assim, eu acho muito legal a forma como eles se relacionaram com o espaço, né? E conseguiram transmitir isso pra gente. Então eu acho assim que nos bastidores também, pelo que eu vi assim por alto da série, porque eu não sou essa pessoa que fico fuçando muito bastidores, até acho que eu deveria fazer um pouco mais pra encontrar algumas coisas, que às vezes a gente pode encontrar coisas bastante curiosas, né, na questão da produção. Mas eu vi muitas coisas relacionadas ao local onde eles filmaram, né, e como é que foi esse recebimento pela população de lá. Então acho que isso é muito importante, e como eu falei, não só em relação ao sotaque e coisas do tipo, mas também porque eu acredito que é uma forma de desenvolver
economicamente a gente e colocar o Nordeste no mapa do audiovisual, porque a gente tem muitas pessoas extremamente talentosas aqui, muitos diretores, né, muito talentosos, como é o caso que essa série mostrou pra gente, né? Então acho que é isso, eu acho que a gente precisa ver mais, voltar mais os olhos pro Nordeste e também trazer as narrativas pra cá, né? Não só da ideia mesmo da concepção do roteiro, mas filmar em outro lugar, mas sim filmar aqui, fazer acontecer aqui. Busca e apreensão na propriedade. Como é? E prisão preventiva para ser o Baldo Vaqueiro. Que conversa é essa? Oxi, o que o Baldo fez? Estão acusando ele de quê? O Baldo é inocente, Isso é coisa dos maleiros. Até só para ressaltar, por exemplo, a Alice Carvalho, que a gente tanto elogiou, ela é do Rio Grande do Norte, né, de Natal, tem 27 anos, uma atriz super nova, finalmente teve uma oportunidade, né, de fazer um trabalho grande assim. A Tainá Duarte, que faz a irmã, que não fala ali, né, e tal, ela é de São Paulo. Eu amo Gilvânia. Então, ela é fantástica, mas veja, ela é de São Paulo e a irmã que não fala. Então, né, até aí... Ela é linda, vale dizer que ela é belíssima. Linda. Aí, por exemplo, a gente tem o Adélio Lima, que faz o Sabiá, que é aquele cangaceiro mais velho ali e tal, né, que fica tentando ajudar ali o Baldo e tal. O Adélio Lima... ele também é do Nordeste, de Caruaru, e a gente tem a própria Ermila Guedes, né, que faz a Leiliane, ela é de Pernambuco. E a Zeza, né, a tia lá, que é a Marcélia Cartocho, ela é da Paraíba. Então, assim, a gente tem um elenco majoritariamente do Nordeste. E é isso que é mais legal de ver na série. É isso, é você conseguir fazer essa divulgação, que sim, há pessoas que conseguem tocar um trabalho com uma qualidade sensacional, entendeu? E que a gente vai conseguir ver. Agora, me fala um pouco, Edu, do que você acha, então, da Gilvânia, né? Porque ela é a única personagem que tem essa coisa do... ela não fala, a gente não sabe se ela tem uma condição ali, se ela é muda ou se é algum trauma, né? E assim, uma das coisas mais legais dela é que ela também é muito forte, né? Sim, isso é muito legal da série, né? As meninas já falaram dessa questão da irmandade e de ver que, tipo, você tinha esse patriarcado e surgiu esse matriarcado, né? E essas mulheres, elas são muito fortes, elas têm o instinto da liderança, sabe? Cada uma à sua maneira. Você tem a Dinorah, que é essa pessoa valente. A Gilvânia é aquela mulher que ela tá ali e ela é o cuidado, né? Ela é o cuidado. Você vê que ela tá sempre querendo cuidar de um, cuidar de outro, ajudar. E, cara, é muito difícil, né? Você expressar sem as palavras, né? E eu acho que nisso eles foram muito felizes, assim. Porque a gente consegue ver várias nuances da Gilvânia, né? De ser essa pessoa boa, mas de ser essa pessoa que passou por esse trauma tão grande que ele literalmente tirou a voz dela. Então, assim, pra mim, eu vejo que a gente enaltece muito Alice Carvalho, Dinorah, foda, não sei o quê. Mas eu sempre tiro um espacinho pra falar da Gilvânia, porque pra mim ela é uma personagem muito importante pra história, né? Apesar ela de é quase a cola, personagem... né, Edu? Assim, ela é cola, né? Exato, ela é a cola do Glee Club. Ela é a cola do Glee Club. E pra mim, assim, ela tem um papel muito difícil porque ela tem esse back da história que ela carrega com ela, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, e tudo isso fazer sem falar uma palavra. Então, pra mim, assim, aplaudo muito, assim, quero ver muito Gilvânia na segunda temporada. Muito, muito também. Ela é maravilhosa também. E eu queria especular um pouco com vocês, porque a gente termina a série com um gancho, né, para a próxima temporada. Ainda não se confirmou quando que sairá, se vai ser filmada, não sei o que, tá tudo meio ainda em aberto. Mas a gente tem uma coisa assim já bem construída, porque a gente já tem o Baldo consolidado naquela região.
um cara que agora viu o pai adotivo morrer por um crime de ódio, né? Afinal de contas, a gente vê aquela construção é bem simbólica. Porque Bolsonaro tava lá, né? Bolsonaro falou, nós somos a maioria, então a gente vai se curvar na minoria. Exatamente, exatamente. Tava tudo ali. E aí tinha 3 ou 4 caras ali retardados, né? Que olharam e falaram assim, não, vamos lá resolver isso, né? E foram até o local e fizeram lá um atentado mesmo e tal, que culminou na morte do pai do Ubaldo. Ali eu acho que a gente viu, o Ubaldo já estava meio envolvido com essa questão do próprio cangaço, dos assaltos e tudo mais, e ele já tinha sofrido, né, porque no último assalto deles, ele viu alguns colegas morrer, eles foram vítimas ali também de uma emboscada e tudo mais, mas agora ele mataram o pai dele, que era um dos pilares dele ali. Vocês acham que de repente numa próxima temporada a gente pode ver o Ubaldo questionando esse moralismo e de repente partindo para uma coisa um pouco mais violenta mesmo, ou até, sei lá, mergulhando mais forte nessa questão política? Como que vocês veem assim essa trajetória dele a partir de agora? Eu não sei se ele vai se tornar mais violento, mas eu sei que eu gostaria que sim. Eu acho que sim. Que o pau vai torar. Eu espero que o pau tore bastante, entendeu? Porque eu acho assim que eu acho que uma das coisas que eu mais gostei da série foi as sequências de cenas de ação. A gente nem falou sobre os flashbacks, né? Que eu achei muito interessante também, verdade. Que são feitos no começo dos episódios, com aquela em preto e branco, né? E tem muita coisa muito interessante nos primeiros 2. Se eu não me engano, porque ele vai revelando cada vez mais, né, o que aconteceu naquela fuga no passado, assim. E tem muitas imagens que eu fiquei, meu Deus do céu, que imagem linda. Que também é a vontade de filmar no sertão, assim, né? Porque no sentido, assim, de que eles conseguem construir quadros que parecem verdadeiras telas, assim, obras de arte, que eu ficava assim, meu Deus, que lindo. Tem umas cenas muito, muito bonitas nessas partes que são preto e branco, que inauguram ali os episódios. Mas, enfim, eu gostei muito das cenas de ação e gostei muito de como eram filmadas também as cenas mais violentas, né? Eu acho que a série tem essa característica de ser muito violenta, e eu acho que isso é algo que torna ela muito, muito forte, mas também, como a gente já falou aqui, muito verossímil também, com uma certa realidade bem específica. Então eu acho assim que eu espero realmente que ele se revolte, eu espero que a política vire uma bagunça, como já é, eu espero que fique um verdadeiro caos, e eu acho que a Leilani, né, pelo que o Edu falou, eu nunca sei falar se é Leilani ou Leiliane, mas enfim. Leiane. É porque pra mim ela foi tão assim, gente. O Edu falou aqui, o Rafa também, eu fiquei tão assim. Ela não foi uma personagem muito assim, que eu achei muito interessante, sabe? Eu acho que ela se torna interessante mais lá ali pro final. Mas enfim, eu espero que ela se revolte, espero que ela fique maluca. Eu acho que ela tem potencial pra ser uma vilã nossa, viu? Eu realmente acho. Interessante. Eu acho que ela tem um potencialzinho aí pra se revoltar e ir contra o Ubaldo e todo mundo, toda a galera. Eu acho que ela tem potencial pra se tornar. Eu acho que quando ela descobrir, ela vai se juntar com aquele marido broxa dela, ela que vai ganhar a prefeitura com certeza. Aquele marido broxa dela. Eu acho que a violência faz todo sentido e faz parte dessa história de vingança. No geral, é uma história de vingança, né? Então, acho que não tem como descartar a violência dessa história no geral, e ela tende a ficar sempre mais violenta, né? Porque esses personagens, eles vão guardando esse rancor, assim. Eu não sei se falar de perdão, reconciliação, é algo para se falar no meio de uma revolta. Acho que depois a gente vê, mas assim, por enquanto, essas relações, elas estão construídas em cima de um passado de vingança, né? De mortes por vingança. Então, acho que tendem que todos os personagens caminhem para essa violência, não só física, mas é uma violência muito
patrimonial, é uma violência histórica, né? Até é uma violência traumática, a personagem ali que não fala, né? Eu acho que eles explicam isso, fala que ela parou de falar quando tudo aconteceu. É verdade. Né? Então eu acho assim, que esses traumas, eles não tem como limpar assim tão rápido, né? E é uma história de um povoado ali que você percebe que essas relações, elas estão estabelecidas dessa forma há muitas gerações, né? É um vingando o outro, aí os filhos vêm vingar pelos pais, e aí vem os netos, e aí essa história continua. E no final das contas, assim, isso que o Edu falou, é bacana, porque aí eles voltam pras castas deles, né? Assim, ela vai se revoltar, vai voltar pro lugar dela, pro lugar de poder que ela sempre teve, por ser a dona do frigorífero ali, né? E aí o marido prefeito, e aí essas pessoas, elas voltam pras próprias castas e vão se unir com seus semelhantes para continuar nessa história de vingança. Então, acho que é mais ou menos assim que tende a acontecer nas próximas temporadas, o que eu acho natural, assim. Acho que a violência ali não é uma violência gratuita e gráfica, é uma violência que aqueles personagens, eles meio que foram criados para ter. O menino, ele aprende a atirar desde pequeno, tanto é que o primeiro ato de violência dele, de verdade, é com a irmã matando a galinha dela. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Assim, essa relação de morte até dentro da família para impor poder. Tipo assim, eu sou o filho homem, mata a galinha porque eu posso. Então, eu acho que isso vai continuar acontecendo aí. É difícil perdoar uma coisa dessas. A Dinorah tá certa. Tá correta. E ainda tem um elemento nessa possível segunda temporada, né? Prime Video, vamos acelerar isso aí, pelo amor de Deus. Que é a gloriosa policial Diana, né? Que começou a fazer investigação. E eu acho que, assim, como a gente tem já várias mulheres fortes nesse elenco, a gente vai ter mais uma mulher aí. Eu acho que a Diana vai ser um elemento importante nessa segunda temporada da série. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para os nossos ouvintes, né? Vocês aí podem pegar seu caderninho para anotar tudo que a gente vai falar aqui, que vocês podem fazer durante a semana, no final de semana, enfim. Fabi, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe? Gente, vou falar de um filme que eu assisti esperando nada, na verdade de dois, né? Eu posso falar de dois? Um longa e um curta. Então tá, vou falar de dois. O primeiro são os meus recentes aqui do Letterboxd. O primeiro é o Ninguém Vai Te Salvar, da Star Plus, que tá na Star Plus, que é da Hulu, na verdade. E foi um filme que ele me surpreendeu muito. É um filme de terror, /ficção científica, /suspense, enfim, muitas coisas. Mas, na verdade, essencialmente, ele é um filme de alienígena, que é uma alegoria para uma situação que a personagem protagonista passa. É um filme que eu achei muito interessante. O uso, assim, basicamente de tudo. O trabalho do som, o uso das cores. É um filme que ele não tem diálogo, então ele já começa por isso. Ele é bem curioso nesse sentido. Ele não tem nenhum diálogo o filme inteiro. E ele conseguiu me prender muito do início até o final. Ele é um filme um pouquinho aí contraditório, né? Algumas pessoas estão gostando muito, outras pessoas não estão gostando, então ele é um filme divisivo, mas pra mim ele foi um sim. Então eu deixo aqui a minha recomendação pra quem quiser tirar a prova. E outra recomendação que eu tenho pra fazer é o curta-metragem que passou agora em Veneza e estreou na Netflix, que é uma parceria da Netflix com Wes Anderson, que é uma incrível história do Henry Sugar. Apesar de eu não ter sido a maior fã do Asteroid City, que foi o longa dele que estreou aqui no Brasil esse ano também, eu gostei muito desse curta. E eu tenho na verdade, esse curta ele faz parte de uma coleção, uma coletânea de outros 3 curtas, então são 4 ao total. E eu achei mega, assim, muito legal de assistir. É bem curtinho, ele é duração de episódio de uma série, gente. É tipo 40 minutos e é muito bacaninha. Eu gostei da história, gostei da forma como o Wes constrói ali a metalinguagem dele, que tem sido algo muito recorrente nas obras dele. E eu gosto de como que
a forma como ele enxerga o cinema funciona em relação a essa abordagem de contos mais fantásticos. Eu acho que o Wes, ele funciona com essa abordagem mais episódica, sabe? De estrutura narrativa episódica. Sim. E eu acho que escolher contar historinhas em curtas da forma como ele escolheu e enfim, o autor que ele escolheu também pra fazer isso, que agora me fugiu o nome, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver, é muito interessante também. Então é isso, estão todos na Netflix e o Ninguém Vai Te Salvar, que eu acho que é uma boa pedida aí pro mês do Halloween, que a gente tá começando agora, tá na Star Plus. Muito bom, muito bom. Já vou adicionar aqui tudo na minha lista, que só cresce, viu, nos últimos tempos. Só isso. A de todos nós, né, Rafa? A gente nunca consegue terminar. E é isso. Ser cinéfilo é assim. Tá aí, então. Dicas da Fabi. Lembrando você, ouvinte, que tudo que a gente tá falando vai ter link aqui no post. Então, se você não pegou alguma coisa, vai lá no post desse podcast. Vai estar tudo listadinho lá. Você pode clicar e já vai ser direcionado aí para tudo que a gente tá falando aqui. Eduzinho, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí? Alguma série? Algum filme? O que você viu de bom? O Edu tava viajando, gente. Talvez ele tenha visto pouquíssimas coisas, né, Edu? Rafael, já tem um mês que eu voltei pra casa. Eu já vi coisa pra burro. Mas a minha primeira indicação é uma sériezinha da Apple TV Plus, essa gloriosa e maravilhosa Apple TV, que se chama Still Up, né? Aí aqui no Brasil eles traduziram como Ainda Acordados. E ela é uma sériezinha britânica, né? Uma comédiazinha britânica de 28 minutos por episódio. O maior foi 28, a gente teve um de 26. Que a sinopse é muito simples. A gente tem 2 amigos, né? A Lisa e o Danny, que eles são insones. Então, basicamente, os episódios são eles conversando pelas madrugadas, sempre trocando experiências. E o Danny, ele tem uma questão que ele tem fobia de sair de casa. Então, ele não sai de casa. Então, geralmente, a gente vê sempre a Lisa em algum lugar, tipo no primeiro episódio. Ela tá indo na farmácia comprar um remédio pra filha dela que tá com um sarampo. E aí, eles vão conversando e coisas vão acontecendo. Ela entra na farmácia, não tem ninguém. Aí ela conta que ela sabia que a filha dela tava com... Na verdade, é catapora. Ela sabia que a filha dela tava com catapora, mas levou a filha pro passeio da escola mesmo assim. Botou uma máscara pras mães do passeio não verem que a criança tava com catapora. Aí ela vai tentar... Ela fica esperando o cara da farmácia atender ela. O cara não aparece. Ela decide passar o próprio cartão na máquina. Cobra o valor errado. É maravilhoso, assim, é umas coisinhas muito cotidianas, assim, muito bobeirinhas, né? E é sempre essa troca entre eles dois. E, obviamente, tem uma química muito forte, assim, eles fecham muito, assim, né? Ela é casada com um cara que... É um cara legal, que gosta da filha dela, né? Mesmo não sendo pai. Só que eles têm uma relação meio morna, assim. Mas ela e o Danny, eles têm muita compatibilidade. Mas ela é uma delícia de assistir. Ela é muito gostosinha, né? A protagonista, se eu não me engano, é a Antonia Thomas, que tava no The Good Doctor. E o outro moço eu realmente não conheço ele. Mas eles são uma duplinha, assim, muito esquisitinha e muito fofinha. Então vale a pena muito assistir, né? Still Up, Ainda Acordados. Muito bom, muito bom. É essa, Edu? É essa? Não, tem mais uma. Ah, bom. Não esperava menos de você. Vou trazer um conteúdo que eu não esperava, mas mais uma vez nessa de ficar de bobeira em casa, acabei dando play, né? Que é um reality show coreano. O dedo escorregou, né, Edu? Num reality show coreano. Escorregou, tava ali. Menina, apareceu pra mim, né? E eu achei interessante o nome, apesar de eu achar que o nome é meio ruim, assim, né? Dando o perfil conservador do brasileiro hoje em dia. Que se chama O Jogo do Diabo. Mas o que é esse reality show? Eles pegam 12 personalidades e pessoas que têm algum tipo de dotação e colocam numa casa. Eles construíram todo um cenário, que é uma casa, um campo de jogos, e essas pessoas vão conviver nessa casa, só que elas têm que participar de jogos, realmente. Aí tem aquele jogo, lembra quando você era jovem, que você jogava o jogo do detetive? Que aí tinha o detetive, o assassino, as vítimas. Piscou, matou. Aí se você piscar pro policial, você prendeu o policial. Então eles têm um jogo que é parecido com isso. E no 4º episódio tem um jogo de tabuleiro, que é tipo assim, jogar o dadinho e passar as casas. Mas, Rafael,
eu nunca fiquei tão tenso num jogo de dados como foi esse maldito desse jogo. É mesmo? Ele é muito legal, né? Porque, tipo, cada dia eles vão fazer uma prova, que é tecnicamente individual. Eles ganham a premiação, são fragmentos, que eles falam, que são umas pedrinhas. Quem tiver mais fragmento, ele é tipo o líder daquele dia. Ele pode colocar 2 pessoas na prisão. Quem não tiver fragmento é eliminado do jogo. Então, eles têm que tentar resolver as provas em conjunto para ganhar fragmentos, mas ao mesmo tempo que você também tem que ter o jogo individual. Você tem que ter o jogo individual para você poder fazer alianças quando necessário. E nesses primeiros episódios, muitas alianças foram feitas, refeitas, desfeitas, porque senão você vai ficar sem nenhum fragmento e vai ser eliminado a qualquer momento. E tudo é uma conversa, né? E além disso, eles também disputam depois desse jogo individual, eles jogam a prova da recompensa, que é onde eles vão ter que jogar, aí sim, em grupo, para poder ganhar um valor em dinheiro. Porque o prêmio da temporada é até 500 milhões de wons. Tipo no Round 6, que eram 456 milhões de wons, né? Nesse aqui eles podem ganhar até 500 milhões. E aí cada prova de recompensa tem um valor ali que eles vão disputar. Por acaso, as 2 que foram disputadas eram 2 provas de 50 milhões de wons. Uma, eles perderam e zeraram, não ganharam nenhum dinheiro. E nessa última agora, que foi o finalzinho do episódio 4, eles conseguiram ganhar 50 milhões de wons. Então, assim, eu não dava nada. Eu confesso que eu fui falando assim, vou ver e vou pra próxima. E aí eu me peguei assistindo os 4 episódios na sequência. E eu tenho que dizer que não são episódios curtos, são episódios com mais de 1 hora. São episódios com 1h10, 1h11. Tá. E eu vi na sequência, porque eu fiquei muito envolvido com os jogadores, muito envolvido com os jogos, assim. Uhum. E se você for analisar, não é tipo Round 6 que a pessoa vai morrer, a pessoa vai cair, a pessoa vai assim. Não, é uns jogos muito de coisa mental, montar quebra-cabeça. Como eu disse, jogo de tabuleiro, esse jogo do detetive. É umas paradas assim que são muito triviais, mas que eles conseguem fazer, e a montagem, obviamente, ajuda, para que seja uma coisa que fique muito, muito dinâmica e muito tensa, né? Então, foi uma grata surpresa, assim. Foi uma grata surpresa para mim, que não esperava absolutamente nada. Eu fiquei bem, bem feliz, assim. Pô, interessante, hein? Vou colocar aqui, vai que de repente meu dedo escorrega também e dá um play ali, sem querer. Exato. Eu posso dar outra dica? Já tô aqui mesmo, né, gente? Sim, 3 horas por de favor. programa. Então tá. Porque sempre hoje falamos de Apple TV Plus, né? Falamos de Netflix, então falar de Paramount Plus. Que ninguém fala de Paramount Plus, mas Paramount Ninguém Plus fala. Com umas opções legais, né? Inclusive vou indicar aqui Drag Race Brasil, pra quem quiser assistir, bem legal, tá bem massa. Mas uma série que eu comecei a assistir hoje, inclusive antes de começar a gravar, que se chama No Escape. É uma série original do Paramount Plus, australiana, que você tem 2 meninas que entram num navio, um iate é descoberto, e, tipo, todos os tripulantes daquele iate desapareceram. E aí, uma menina é interrogada e a gente começa a ver o flashback que, tipo, tinham pessoas naquele navio que elas estavam foragidas, elas são inglesas, estavam foragidas da Inglaterra por algum motivo obscuro que a gente ainda não sabe, que eu só vi 2 episódios. Tá. Você não sabe. E as relações que vão acontecendo desse navio também são relações, assim, meio esquisitas. Entendi. Então tem esse mistério de saber o porquê o navio estava sumido. Aonde estão as pessoas? Por que só sobrou uma pessoa? E por que essa menina que sobrou está fingindo ser outra pessoa? A trama tá armada. Quero saber o que vai acontecer. São 7 episódios, né? Já estão todos disponíveis. São 7 episódios. Eu vi 2. Provavelmente quando acabar aqui a gravação, devo assistir mais uns 2, né? Mas eu fiquei intrigado. Fiquei assim, atento. Lari, você tá de volta aqui e deve ter um monte de plano de detalhe pra gente, Lari, ou não? Bom, eu vou ser mais sintética Boa. na minha indicação, porque tô assistindo pouquíssimas coisas. Eu realmente fiquei um tempo aí vegetando. Até voltamos ao cinema ontem. Legal. E uma das minhas indicações é sobre isso. Mas primeiro eu vou deixar de alerta pra vocês, que eu até falei sobre o Cangaceiro no início do episódio, e ele tá disponível no YouTube. Assim como Vidas Secas e vários outros filmes clássicos
clássicos do cinema brasileiro aí. Assim, a qualidade não é a melhor do mundo, porque Sim. infelizmente a maioria dos nossos filmes não foram, né, atualizados, mas Sim. a gente tem uma qualidade lá razoável, dá para assistir. O filme do Lima Barreto, de 53, acho que é bem interessante para continuar o estudo mesmo, assim, a gente pode falar Exato. De listas imensas aqui para construir essa história do cinema brasileiro, né, principalmente daquela região. Até gostaria de citar também o Vidas Secas, que não anotei aqui para citar, mas eu acho que é interessante trazer essa população para os centros urbanos também, né, e conversar, ter esse diálogo. Vidas Secas também está no YouTube, super fácil para vocês assistirem aí. Além desses 2 filmes, eu queria também falar sobre outro filme brasileiro que fomos assistir ontem. Fiquei muito emocionada, que é Nosso Sonho, da história do Claudinho e Bochecha. Assim, não vai ser, eu não vou prometer para vocês a melhor cinebiografia que vocês vão ver na vida, não é nada disso, mas assim, é um filme muito emocionante, da história da amizade e desses 2 personagens, né, que fizeram parte da nossa infância. A Fabi é mais novinha, acho que não pegou tanto isso, não sei o Edu, mas eu peguei... Não peguei muito não. Eu sou uma idosa, bastante. Gente. Eu sou uma idosa. Eu peguei bastante, assim, é final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, assim, é um retratinho do Brasil também, né, na medida ali que o cabe, né, uma história curta, infelizmente, a história dos 2 é curta. A atuação dos meninos está muito bacana. O Lucas Penteado de Claudinho, gente, tá, assim... Para quem viveu aquilo, é algo muito emocionante, assim, a amizade dos 2 é algo muito emocionante. Eu chorei demais, assim, até porque eu não chorava desse tanto no cinema. E é isso, né? Filme brasileiro, a sala cheia. Que bom. É interessante de ver essa movimentação. O horário nem era bom e a sala estava cheia. Além disso, eu não assisti ainda, mas tem o filme Elise e Tom, tá no cinema aí também. Sim. Acho que a gente tem que prestigiar esses filmes quando dá, né? E falar mais sobre eles. E Claudinho Bochecha realmente vale a pena. Chama Nosso Sonho, o filme, dirigido pelo Eduardo Albergaria. Eu não conhecia o diretor, acho que assim, é o primeiro filme dele com maior relevância e vale a pena, sim, assim, filme curto, então vale a pena até ver no cinema e prestigiar o filme brasileiro que está em cartaz, né, gente? Que demais. Adorei as dicas, Lari, vou colocar tudo aqui. E tem mais coisa, né? Tem mais filmes brasileiros aí que vão voltar, né? Tem filme que, inclusive, por exemplo, Mato Seco, estão falando que vão voltar pro cinema com ele em breve aí, porque também vai ter o Festival do Rio, né? Então é bom ficar esperto, porque tem muita coisa boa chegando no cinema nacional. E para fechar aqui, então, meu plano detalhe é eu fui assistir uma peça de teatro que é a peça Eu de Você, peça estrelada pela Denise Fraga, e eu já tinha me prometido ir. Para quem não sabe, eu entrevistei a Denise, né? Eu trouxe ela aqui no Cinemação, a gente bateu um papo sensacional, foi uma das grandes entrevistas. Eu amo esse programa. É, um papo delicioso, assim, e desde lá ela já falava da peça, e aí eu falei, eu vou lá. E a peça tá no Tuca, em São Paulo, então para quem tiver na região, né, de São Paulo e tal, e quiser ir ver a peça. E a peça é assim, é uma montanha russa de emoções, assim. É impressionante como ela se conecta com o público. Pensa num cenário branco, no chão, nas paredes, e a Denise sozinha no meio ali. E a peça é basicamente ela contando histórias de pessoas que mandaram histórias, eles selecionaram algumas histórias, e ela vai encenando e filosofando sobre aquilo. Só que ela tem uma interação muito dinâmica com o público, assim. Então ela consegue colocar o público dentro do espetáculo. É uma coisa, assim, impressionante. É impressionante como você se sente conectado ali. Eu chorei na peça, eu ri na peça. Olha, é uma experiência muito única, assim. A Denise tem falado nas redes sociais sobre... vem pra minha experiência. Ela já não tá nem chamando mais de peça, porque é uma experiência. E se vocês forem nas redes sociais,
da peça Eu de Você, você vai ver algumas fotos dela no meio do público, pegando na mão das pessoas e abraçando e tal. E é isso, é a Denise entregue ao público, conectando pessoas a outras pessoas através de histórias de pessoas que a gente nunca viu. E isso é tão poderoso, sabe, da gente ver e se reconhecer em histórias que estão ali próximas da gente, ou que a gente se identifica de alguma maneira, de pessoas que a gente nem sabe quem são, assim. Isso é muito maluco. E aí vem uma atriz do calibre da Denise e consegue transbordar isso pra você de uma maneira super íntima, super poderosa, assim. Então, eu só tenho que recomendar. O Dani esteve aqui no Cinemação há pouco tempo, recomendou porque ele foi ver a peça, daí eu fui atrás, consegui também ir lá ver a peça, e eu recomendo fortemente, assim. Eu de Você, peça da Denise Fraga, vale cada minuto você ir no teatro assistir essa peça. É isso, gente, chegando aqui no final do podcast Cinemação 527, batemos esse papo aqui sensacional sobre Cangaço Novo. Eu só tenho que agradecer a presença dos meus convidados aqui que me ajudaram a fazer esse programa. Sem vocês, esse programa não existiria. Então, Lari, eu queria agradecer você pela sua participação aqui com a gente. E, por favor, deixa redes sociais, sites, enfim, como que a galera faz para acompanhar o trabalho de vocês aí na podosfera, né? Dentro da produção de podcast que vocês vão retomar, mas do site também, como é que faz? Bom, primeiramente, muito obrigada, Rafa, pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Fabi e Eduardo, por completarem a mesa aí. Os comentários de vocês foram muito bacanas. É legal sempre ter essa interação. Um prazer, Eduardo. Espero te encontrar mais vezes aí nas mesas virtuais. Eu sou tóxico, né, gente? É isso. Imagina, foi ótimo. Eu tô nas redes sociais como Supercuts Pod. Nas minhas redes pessoais eu não sou muito de falar sobre filmes, nem sobre nada, então é melhor acompanhar no Supercuts mesmo. E o site é supercutspod.com.br, lá também tem críticas, também tem os links para os episódios, então é onde vocês vão meio que me encontrar e encontrar todas as colaborações que eu faço de tabela. E é isso, gente, muito obrigada. Eu aguardo os ouvintes de vocês também lá no Supercuts, né, para dúvidas, comentários, sugestões de episódios. A gente tá de braços abertos lá para vocês também. Muito obrigada. Que demais, obrigado, Lari, foi incrível. Fabi, também tenho que agradecer você mais uma vez aqui. A Fabi agora tá com a agenda, gente. A Fabi estuda e escreve e assiste. E aí, pra conseguir a Fabi aqui no podcast, olha, suei, viu? Que isso, Rafa? Assim, até parece que eu faço muita coisa. Nossa, mas Fabi. Enfim, eu acho que é por causa das aulas mesmo que eu tô tendo aqui. Pra quem não sabe, eu sou formada em Direito, fazendo pós agora. Então, olha então tá isso. meio complicado mesmo a gente conciliar um pouco as agendas. Mas eu amei muito falar sobre Cangaço Novo hoje com vocês. Espero voltar em breve. Sempre gosto aqui de estar no podcast Cinemação. E, enfim, tá com vocês. Hoje tá com a Lari, que foi uma surpresa, eu não sabia que ela ia vir. Amei esse crossover de Supercuts, inclusive recomendo também. E está com o Edu também, que é sempre muito bom, sempre me faz rir demais. Os comentários do Edu. E tá contigo, né, Rafa, também. Então, assim, é isso. Fiquei curiosa sobre essa peça, Rafa. Eu tô assim, ansiosa pra ir pra São Paulo agora, no final do mês, né, pra mostra. Eu acredito que vai ser bem legal também. Enfim, não sei se a peça vai estar quando eu estiver. Vai ver. Ela vai até novembro. Então vai. Então tá bom. Vou tentar, né? Porque eu vou passar muito pouco tempo na mostra. Mas é isso, gente. Gostei muito de conversar com vocês sobre essa série. Espero que quem ouça o episódio também goste tanto da conversa que a gente teve como eu gostei. E quem quiser me acompanhar, eu tenho uma coluna no Cinemação, que desde o ano passado, que já tá aí com seus vários textos entre críticas e artigos aí. E também sou bem ativa
disponível em redes sociais, né? Principalmente no Twitter, @FabianaLR_. E lá no Cinemafilia, @Cinemafilia no Instagram. E lá vocês vão encontrar, inclusive, outras redes, outros links lá na minha bio. É isso. Boa, obrigada, gente. Boa. Obrigado, Fabi, mais uma vez. É demais ter você aqui. Agradeço muito. E Eduzinho, também muito obrigado. E deixo o convite, né? Temos Logado, Season Finale. Temos... que mais, Edu? Disaster Show, que pressão pra voltar. Temos Edu nas redes sociais com lista de filmes. Ai, gente, mas é sempre um prazer vir pro Cinemação. O Rafa só manda mensagem, eu só confirmo. Falo, pô, vamos lá, tamo junto. Tudo dentro, Pode? é isso aí. Qualquer tema me chamou. Se me chamar pra falar de cinema iraniano, talvez não tenha muito a contribuir. Né? Nem com piadocas. Mas, de resto, a gente engana, né? A gente finge um pouquinho. Mas todo domingo, logadinho, né? Aí nas todas as plataformas digitais. Em algum momento do seu dia, sempre com conteúdos up-to-date aí, né? Sempre bloquinho de notícia pra começar, depois aí as séries e os filmes do momento. Sempre com comentários de pessoas embasadas, pessoas que têm toda uma base teórica, né? Um vasto conhecimento. Então, se você quiser se divertir, se entreter aí por 2h30, 3 horinhas por domingo, né? Em algum momento do dia sai o logadinho aí em todas as plataformas. E se você quiser ver a bendita lista que o Rafael falou e outras coisas mais, eu tô no Twitter como @edu_sasser. Então tem lá a lista. Conforme eu vou vendo o filme, eu coloco o posterzinho lá, que é até a forma de eu manter meu controle também de quantos filmes eu vi no ano, né? Exatamente. Aí eu falo assim, Edu, por que você não faz Letterboxd? Menina, eu fiz o Letterboxd, comecei a preencher, e aí depois tem aquele negócio de você preencher o filme que tu já viu a outra zera. Aí eu falei, eu não tenho saúde emocional e mental pra fazer isso. Então excluí a continha no Letterboxd e faço controle no Twitter, e é isso. Meninas, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, né, que a gente faz assim, né? Desculpa qualquer coisa, um pouco descontrolado, mas as pessoas sabem que são de bom coração, tá? Então, espero que a gente possa repetir outras vezes esse encontro. E, Rafa, muito, muito, muito obrigado aí mesmo por sempre lembrar de mim aí para. Imagina, Eduzinho, sempre um prazer. Edu, pra quem não sabe, é recordista de participação no Cinemação, né, Edu? A gente fez o cálculo. A gente fez o cálculo. Fez o cálculo. Já estamos agora com os números. Depois a gente passa. Eu não tô com eles aqui na mão, mas só vai aumentando, só isso. É isso, gente. Eu tô aqui pra manter minha coroa. É isso aí. Bom, lembrando você aí que gostou desse episódio, se você quiser ajudar na discussão, mandando sua crítica, análise, pergunta para os nossos convidados e tudo mais, você pode mandar seu comentário em nossas redes sociais, né, ou através do nosso e-mail contato@cinemação. O seu comentário vai chegar aqui, a gente direciona, né, para quem tiver que direcionar, e certamente vamos ter muito prazer em conversar com vocês ainda mais sobre Cangaço Novo ou outros assuntos. Além disso, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox para que você possa receber todos os nossos episódios assim que ele sair. Então busca lá sempre por Cinemação, você vai encontrar o nosso podcast aqui e aí você já começa a receber tudo que tiver de novo, né? Aí vocês vão receber. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. Eu agradeço e o podcast Cinemação 527 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.